Questão 13, também obter y' mediante derivação implícita. Vamos lá. Derivada em relação a x de 4 cosseno x seno y é igual a derivada em relação a x da função constante igual a 1. Bom, para derivar o primeiro membro, eu vou encarar a função 4x, né, como sendo uma função, e aqui o seno de y como sendo outra função. Então, no fundo, eu tenho produto de duas funções e, portanto, eu vou usar a regra do produto, com a primeira função sendo 4 cosseno x e a segunda função sendo seno de y. Vamos lá. Então, a derivada da primeira, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, vai ficar menos 4 seno de x. Derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o seno de y, mais a primeira função, que é o 4 cosseno de x, a primeira função, vezes a derivada da segunda função. A derivada do seno é o cosseno, né? Cosseno de y. Derivei uma parcela em y, coloco um y', igual a derivada de 1 é zero. Então, o que tem y' eu deixo no primeiro membro, o que não tem eu passo para o segundo membro. Vai ficar assim, 4 cosseno de x, cosseno de y, vezes y', igual. Essa parcela aqui para o segundo membro vai ficar 4 seno de x, seno de y. Aí, esse 4 com isso você pode simplificar sem problema nenhum. Vai sobrar y' igual a seno x, seno y. Essa parcela aqui está multiplicando, eu passo dividindo. Ó, dividido por cosseno x, cosseno y. Bom, e aí eu tenho certeza que você já observou que aqui a gente tem seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é a tangente, né? Seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. Aqui novamente, ó, seno de y sobre cosseno de y é a tangente de y. Tá aí, ó, a função y'. Questão 14, também obter a derivada y' usando a derivação implícita. Então vamos lá. Aqui vai ficar a derivada em relação a x de e elevado a y seno de x igual a derivada em relação a x de quem? De x mais xy. Muito bem, muito bem. Bom, agora a gente tem que derivar essas parcelas. Observe que aqui a gente tem um produto, né, de e elevado a y por seno de x. Portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo e elevado a y e a segunda como sendo seno de x. Fica assim, a derivada da primeira função, a derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y. Só que, como eu estou derivando uma parcela em y, acrescente um y'. Então, a derivada da primeira vezes a segunda função, que é o seno de x, mais a primeira função, que é o e elevado a y, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. O cosseno de x. Igual. Pronto, agora derivando o segundo membro. Derivada da função x, né, dá 1. Mais a derivada de xy. Aqui a gente tem outro produto. Eu vou considerar a primeira função aqui como sendo x e a segunda função como sendo y. Aplicando a regra do produto, a gente obtém a derivada da primeira, dá 1, vezes a segunda, mais a primeira função, mais o x, vezes a derivada da segunda. A derivada de y é o y'. Muito bem. Qual a ideia agora? Tudo que tem y' a gente deixa no primeiro membro. O que não tem, a gente passa para o segundo membro. Então, essa parcela aqui vai ficar no primeiro membro. E elevado a y, y' seno de x. Que mais? Aqui tem outro y', então menos x, y' é igual, aqui vai sobrar 1, mais 1 vezes y dá y, e aqui no primeiro membro, essa parcela aqui nós vamos passar para o segundo membro, vai ficar menos e elevado a y cosseno de x. Pouco mais, aqui agora no primeiro membro eu tenho duas parcelas que tem o y' em comum, eu vou colocar o y' em evidência. Y', abre parênteses. Primeira parcela dividido por y' sobra e elevado a y seno de x, menos. A segunda parcela dividida por y' sobra x, igual a 1 mais y menos e elevado a y
cosseno de x. Finalizando o problema, y' vai ser igual a quem? 1 mais y menos e elevado a y cosseno de x. Essa parcela aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Sobre e elevado a y seno de x menos x. Tá aí, y'.